Ouça-me com todo o seu coração e creia na possibilidade de que o Espírito Santo esteja falando com você. Por isso, aquiete a sua alma e escute. Há pessoas que chegaram aqui hoje e que dizem para si mesmas que creem em Jesus há muito tempo. Foram criadas em algum berço cristão, já participaram de ritos cristãos e batismos e eucaristias ou crismas, coisas diversas que na religião são marcos de pertencimento, mas que de fato de Jesus só sabem o nome, do Evangelho, que são livros, da igreja, que é um lugar, de Deus, que é alguém, de Jesus, que é esse em quem a gente crê porque foi ensinado a crer e não é bom viver sem crer. Mas não se teve nenhuma experiência pessoal, não se levou uma patada no meio do peito, assim, daquele amor rasgado de Deus. Não foi convencido no coração pelo Espírito Santo da sua irredimibilidade, da sua incapacidade de se apresentar diante de Deus por conta própria, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ainda não sabe disso no coração, ainda tem o engano de que por meios próprios, justiças próprias, contribuições financeiras, frequências religiosas, boas obras, eles possam construir seu próprio caminho na direção de Deus, o que é equívoco absoluto, segundo o Evangelho, segundo Jesus. Ainda não creram que Jesus morreu na cruz, de fato, por minha causa, por sua causa. No que me diz respeito, foi por mim e só por mim. Porque se não houvesse mais gente na terra, eu tenho absoluta certeza que eu seria objeto desse amor particularizado. Esse é o tamanho do meu narcisismo glorificado em Jesus Cristo. A certeza do amor dele por mim, radical, é absoluta. Esta semana eu estava andando no quintal, olhando as plantas, me deu vontade de saltar de alegria, naquele entusiasmo eterno de saber que Deus, o Criador dos fins da terra, é apaixonado por mim. Esse amor visceral, que ninguém me arranca da mão dele, nem no céu, nem no inferno, não existe poder nem potestade. Eu sou dele porque ele me ama. É aí que está a minha segurança. Mas tem gente que não pôde, não entendeu, não discerniu que a relação com Jesus tem que alcançar o nível desse embrenhamento em fé, dessa confiança, dessa entrega absoluta, de que Ele é o Deus da minha vida. E mais do que isso, elas gostam do que elas ouvem, elas aproveitam conforme a conveniência, mas elas nunca tomaram a decisão de dizer: eu quero que tudo que do Evangelho for me chegando ao Espírito como testemunho do Espírito Santo se torne algo que me dê prazer em chamar para a minha vida como prática e como consciência. E ainda por isso não tiveram a possibilidade de saberem de todo o coração que aquilo que Isaías diz é a garantia absoluta da nossa vida. Certamente Ele tomou sobre si
todas as nossas iniquidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas iniquidades e foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos, somos e podemos ser sarados em nome de Jesus. Quem hoje está ouvindo essas minhas palavras singelas, está ouvindo um eco mais profundo, uma voz mais forte que a minha, uma chama queimando o seu peito, um testemunho que transcende a persuasão de qualquer palavra humana, e que ouve isto sabendo que é voz de Deus e dizendo: é voz de Deus para mim hoje. Assim disse o Senhor Jesus, depois de haver multiplicado pães e dado de comer a grandes multidões, e deles terem vindo no dia seguinte interessados em comer apenas mais pão. Jesus, que não desejava alimentar neles a ideia de que Deus daria pão aos homens sem ser através da dignidade do suor do nosso trabalho, do nosso rosto, desacostumando-os da ideia de que o reino de Deus e a presença do Espírito Santo na nossa vida significa um permanente estado de contravenção, de modo que a gente não precisa mais trabalhar porque os pães cairão na nossa cabeça, e destruindo também na mente deles a ideia fetichista de que seria extremamente interessante uma relação com Jesus que se traduzisse nesse tipo de facilitação material total da vida, numa sequência ininterrupta e industrializada de milagres, o que os imbecilizaria para o resto de suas existências, mas desejoso de chamá-los para o que é, para o que tem sentido, para o que dura, para o que permanece, para o pão que não perece, ao contrário, nos remete para a vida eterna, que é Ele mesmo, Jesus, que é a palavra dele, Jesus, que é o ensino de Jesus, que é a obediência ao que Jesus pavimentou como caminho e chão para nós, que é, sobretudo, esse andar em amor constrangido diante de Deus, pela convicção que nos vem de que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, o que produz em nós um constrangimento de graça, que é o único poder mediante o qual se pode de fato viver para Deus e agradá-lo, porque todas as outras iniciativas, sejam aquelas amparadas no temor da lei, na fobia da lei, ou no legalismo, ou nas presunções morais, ou no virtuosismo, ou nas boas obras autônomas e arrogantes, todas estas coisas não nos levam a lugar nenhum, a não ser a nos deixar falirmos num estado de presunção e de ignorância total acerca da nossa própria carência essencial de Deus. Jesus então vem e diz a eles: olha, vocês têm que trabalhar não pelo pão que perece, vir não à procura desse, mas desse que subsiste para a vida eterna, que é o meu Pai que vos dá. E o pão é esse. Vocês vão ter que comer a minha carne, vão ter que comer o meu sangue. Agora, comer a carne, o sangue do Verbo encarnado, significa comer a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, era a palavra. E o Verbo se fez carne. E o Verbo que se fez carne diz: quem quiser ter parte comigo, vai ter que comer da minha carne e do meu sangue. E como havia algumas pessoas no ambiente que imaginaram que aquilo poderia significar um convite inaceitável para um banquete antropofágico, Jesus disse:
A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, essas sim, são espírito e são vida. E disse: vinde comer a minha carne e bebei o meu sangue, porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aí o que é comer a carne e beber o sangue do Senhor, senão comer Deus? Comer Jesus. Apanhar tudo que diz respeito a Jesus. A palavra que ele disse, o ensino que ele ensinou, seu olhar de amor, seus gestos de misericórdia, seu caminhar de justiça e verdade, sua liberdade de amar o Pai, sua total liberdade de acolher os homens, sua convicção absoluta de que a finalidade da existência humana é ser em Deus, assim como ele, o Filho, era no Pai e o Pai no Filho, desejava ele que nós fôssemos no Pai. A mesma coisa que ele em Deus era, de modo que o grande chamado dele era para que nós comêssemos dele a tal ponto que passássemos a viver por ele, a tal ponto que a vida dele em nós absorvesse a nossa própria vida e nós venhamos a nos tornar um dia como ele é. Esse é o processo. Que começa na simplicidade de dizer: eu quero comer o Espírito da verdade, eu quero comer a palavra da vida, eu quero comer tudo que concerne a Jesus. A graça eterna da cruz, do Cordeiro que levou sobre si os meus pecados, é pão da vida que eu como eternamente. A ressurreição que me justifica contra a morte e para a vida eterna, eu como esse pão de vida eternamente. A palavra que me ensina a amar os inimigos, a palavra que me ensina que sim é sim e não é não, e o que disso passar vem do maligno. A palavra que me ensina a não julgar para não ser julgado. A palavra que me ensina que bem-aventurados são os que não perdem a possibilidade de se condoer, de se emocionar. Bem-aventurados são os que são ensináveis a vida inteira porque são humildes de espírito. Bem-aventurados são os que carregam no coração a vontade de exercitarem o poder da mansidão e não da violência que atropela. A bem-aventurança daqueles que julgam que o grande privilégio na vida é construir pontes entre os separados, é diminuir fossos e abismos, é aproximar irmãos e até inimigos. Que bem-aventurados são aqueles que andam em justiça, e bem-aventurados são também aqueles que mantêm o coração e guardam-no limpo de maldade, de injustiça, de maquinação, porque esses, tanto mais quanto tenham o coração purificado da malícia, tanto mais terão os olhos limpos para ver dia a dia a face de Deus. E se forem perseguidos por causa da injustiça travestida de justiça, ou se forem perseguidos por causa de darem razão ao Evangelho e de terem comido o pão da vida e de se alimentarem da palavra da vida e de não quererem outra vida que não seja a vida de Jesus, bem-aventurados são, porque assim perseguiram também aos profetas que viveram antes deles. Esse é o convite para comer desse pão. É desse pão que dá vida. Essa palavra que vivifica a gente. Agora, para que isso aconteça, a gente hoje, modernamente, tem simplificações extraordinárias. Vocês estão vendo esse livro aqui na minha mão? Que anda abandonado. Sociedades bíblicas do Brasil batem recorde atrás de recorde de venda de Bíblia.
e os que as compram não as leem. Ninguém lê mais a palavra. Se você deseja comer desse pão, beber dessa carne, ao invés de complicar e ficar em casa dizendo envia uma revelação, por que você não lê o que está revelado? E come, mastiga, e rumina, e rola em cima, e chora em cima, e medita, e deixa rodar como um software na mente. Cheque cada ação sua com a palavra, suas motivações, seus sentimentos, suas intenções. E ela vai tomando vida, vai crescendo, vai se encorpando na gente e vai nos libertando. O convite é para a mesa do Senhor. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. O verdadeiro pão, quem vos deu não foi Moisés, aquele pão que dele comia perecia. O verdadeiro pão da vida é quem vos dá o meu Pai. Aquele que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. O convite é para comer da carne e beber do sangue. É para essa comunhão visceral, é para misturar todos os genes. É para um enxertamento radical na natureza de Deus. Isso acontece quando a gente come a palavra da vida. Porque é ela que tem o poder da semente regeneradora, que regenera, que gera de novo, produz uma geração de ser novo em nós, num processo contínuo. É pela palavra da vida que isso acontece. Está acontecendo agora, e o processo pode ser acelerado se você não se tornar apenas um ouvinte, mas se tornar alguém que ouve, lê e pratica, e a palavra vai virando chão, segurança, estabilidade, paz, confiança, certeza, coragem de ser, ousadia para viver, e vai marcando todo dia a gente com esse selo profundo de Deus, que é o único que pode nos marcar contra o ardente desejo de morrer, sobre o qual eu tenho falado há mais de 25 anos, mais de 30, comecei a falar disso em Manaus. De 2 anos para cá já falei 3 vezes sobre isso aqui, que a gente ia chegar nessa hora em que haveria cada vez mais ardente desejo de morrer. E a palavra de Deus diz lá no Apocalipse que a gente só sobrevive isso se trouxer o selo de Deus nas nossas frontes. Essa marca do Cordeiro na nossa mente. Essa presença do penhor do Espírito Santo no nosso coração. Não dá mais para brincar, os vampiros estão soltos no ar. Ou agora você anda cheio do Espírito de Deus e com a palavra da vida no coração, meu irmão, sinto muito. Mas você vai dançar. Não é hora para a gente brincar. É hora para dançar, como a gente dançou ontem à noite, desde que a gente não dance na bobeira da consciência. É hora de andar olhando para o coração, checando, porque nunca antes o inimigo, o diabo, nosso adversário, rondou como leão tão perto, procurando gente para devorar, a comer vivo. Coma o pão, beba o vinho, coma a palavra da vida, deixe entrar no seu coração. E hoje mesmo olhe para o Senhor, achando-o dentro de você e diga: Deus único, meu Pai, renova o selo do teu Espírito como confiança em mim, como compromisso no meu coração, porque eu quero ser transformado no dia da transformação final. Eu quero ser arrebatado nesse instante
quando o corruptível será tragado pela incorruptibilidade. Mas até que esse dia chegue, eu quero que todo dia haja um milagre de ressurreição e de crescência da glória de Deus em mim, até a chegada desse dia, quando eu me tornarei semelhante a Ele, porque eu haverei de vê-lo como Ele é, e eu terei me tornado absolutamente absorvido pela natureza divina, de tal modo que acreditem se quiserem, mas nós vamos nos tornar todos miniaturas de Deus. Essas coisinhas, esses filhinhos dele, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Mas até lá a gente não precisa viver como escravo do diabo, apanhando, angustiado, oprimido, deprimido, esbagaçado, infelicitado, escolhendo sempre o caminho da morte, chegando todo ralado. A vida pode ser uma boa nova. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Não foi para que vocês sobrevivem se der. Eu vim para que, se houver alguma possibilidade, quem sabe alguns de vocês, todos lanhados, consigam chegar se agarrando à vida eterna. Amém? Houve alguém que disse amém? Pelo amor de Deus. Você estava me ouvindo? Parecendo aquele rapaz lá em Manaus. Quando eu era pastor lá, que um dia eu fui pregar na epístola de Judas, e disse assim: meus irmãos, abramos todos em Judas. Ele estava assim no primeiro banco, ele falou: Judas, pastor? Ele pensou que era um Iscariotes, que eu era um blasfemador, que ia inventar uma epístola herética. Não foi assim. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos invocar juntos o nome do Senhor, todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus. Aquele que dele comer jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Comei e bebei todos, em nome de Jesus. Pela palavra nós queremos nos alimentar de fé. Queremos comer a tua graça, a tua misericórdia, a tua justiça, a tua verdade, o teu amor. Queremos nos alimentar da tua bondade. E beber a alegria do perdão dos pecados. E beber o casamento
que não tem divórcio de Deus com os homens. E beber cura para a alma ferida. E beber esperança contra todo o espírito da morte. E beber do tesouro incorruptível, do sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, que nos comprou e nos regenerou para uma viva esperança, hoje e sempre. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Ele louvem e aplaudam anjos, todas as criaturas, todos os seres viventes, todo ser que respira, louve ao Senhor, com toda a gratidão, antecipando a hora da glória eterna, que nos visitará e que já nos habita pela fé, no nome de Jesus. Vamos ficar em pé, todos nós. Eu queria que ninguém se dispersasse. Vou pedir para que 4 irmãos fiquem 2 a cada saída recolhendo os cálices, sem distração, só os cálices. E também dizer que essa semana tudo vai ser como sempre, com a graça de Deus, segunda, terça, quarta, quinta, vocês conhecem as programações. E vão ao site que vocês se atualizam em tudo. Mas quero dizer uma palavra a todos os que são do caminho aqui em Brasília. No último domingo deste mês eu quero ter uma conversa assim, muito franca, amiga, direta, de irmão com vocês, com todo mundo que diz, eu sou daqui e tenho um compromisso com o que está sendo anunciado e pregado aqui. Todos estão convidados para o último domingo deste mês, para esse momento muito especial, em nome de Jesus. Vamos dar as nossas mãos. E nós vamos encerrar solenemente, toda alegria, todos juntos. Ó Espírito Santo, Tu que nos habitas, cresce em nós. Amplia a Tua habitação na nossa consciência, no nosso ser. Derrama dons sobre nós, para serviço do mundo, da humanidade. Tira de nós todos os espíritos que não procedem do Espírito de Deus, todas as energias, todas as animações doentes do ser. Coloque em nós o ânimo do Espírito, para que a gente irradie o que é bom. E coloca na nossa boca a palavra da paz e da verdade, do amor, que ajuda-nos a caminharmos de maneira serena, firme e sadia. Guarda a nossa mente, protege os nossos filhos, os nossos netos, desse mundo tão estranho, coloca sobre eles o capacete da salvação, a couraça da justiça, veste-os da intimidade com a verdade, ajuda-os a manejarem a palavra
da vida, a espada do Espírito, a defenderem-se com o escudo da fé e a caminharem intactos no dia mau. Eles, os seus pais, todos nós. E ajuda-nos a sermos sal da terra nesse chão, luz do mundo, neste lugar. Em todos os cantinhos dessa cidade, deste país, onde quer que a tua palavra, pelas vias distintas que aqui se manifestam, possa chegar. E que o teu Espírito cure aos doentes e levante o ânimo dos abatidos. E que esta seja uma semana de muitos milagres, de muitas orações respondidas, de muita intrepidez para pedir, de muita coragem para andar, de muita disposição a obedecer e de muita gratidão para agradecer. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.